Uma grande alegria poder estar aqui na igreja do Parque Seleta, a igreja presbiteriana do Parque Seleta, e é uma satisfação poder rever irmãos queridos, todos que aqui estão, e trago um abraço da igreja de São Bernardo do Campo. É estranho falar isso, né? Mas trago um abraço da igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo, e a minha vinda aqui hoje, creio que já foi explicada, é por causa da nossa agenda do presbitério. Timóteo estará conosco na próxima semana, pois teremos a ordenação de mais um pastor. O licenciado Jorge, então, passará a ser reverendo, ou pastor Jorge Melhado. E então a igreja poderia ficar 2 domingos sem Santa Ceia. Então, no nosso combinado, a minha presença aqui hoje é para não criar esta ausência da ceia e mantermos a agenda da igreja do Parque Seleta. Vamos então para... Se eu estivesse aqui ainda como o pastor, eu continuaria com o texto de Esdras. Então, como ainda está recente, eu creio que eu posso continuar. Não sei se de uma próxima vez isso acontecerá, mas eu parei em Esdras 6 e agora nós vamos para Esdras capítulo 7. E é aqui que eu me detenho para a minha mensagem. As crianças, peço que desenhem uma tempestade e desenhem como que as pessoas podem se proteger de uma grande tempestade. Uma tempestade violenta, assim, com bastante chuva. Como que uma pessoa pode se proteger quando tem uma tempestade tão grande? Então as crianças aqui fiquem atentas a essa informação. Ok, o texto de Esdras 7 diz assim: passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Mairote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Ibizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem, assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa de Deus, de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa do teu Deus, a qual está em Jerusalém.
Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer, fazerdes do resto da prata e do ouro, fazei-o, segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa e dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedi o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça. Até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar segundo o mandado do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que não as sabe, que lhes faça saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação dos bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Obrigado mais uma vez, ó Deus Santo, pela alegria que nos dá de te servir em culto pela manhã, em escola dominical, e agora à noite, ó Pai, em atitude de adoração. Obrigado por esta igreja, pelos irmãos que aqui estão. Abençoe, ó Pai, a vida daqueles que não puderam vir. Fortaleça os corações dos enfermos. Anima-nos, ó Deus, com a Tua palavra que foi lida. Fortalece-nos, ó Deus, com o Teu Santo Espírito. Pedimos a Tua direção e a Tua sabedoria para tudo o que viermos a ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você já realizou coisas boas nesta vida? Você já fez algo que deu certo? Você já imaginou algo que deu tão certo que você não pôde fazer outra coisa a não ser agradecer e louvar ao seu Deus? Eu queria que você pensasse nisso da seguinte forma. Imagine um homem, uma mulher que teve filhos e esses filhos cresceram, se tornaram bons pais de famílias e fizeram muito bem na sociedade com suas profissões, sendo honestos, sendo íntegros em tudo que fizeram. Mas mais ainda, foram crentes e estão sendo crentes. Imaginemos alguns desses filhos. Imagine você com os seus filhos aí em torno dos 18, 19, 20, 30, 40 anos e esses meninos nos caminhos do Senhor. Aqueles que ainda estão solteiros podem imaginar isso também, pois Deus é bom e tem misericórdia de você. Vamos imaginar isso acontecendo. O que você pode dizer de tudo isso? Se tudo der certo, nesse sentido, é porque não foi graças à sua excelente educação que você prestou aos seus filhos, não foi graças à sua capacidade administrativa de poder gerir e dar faculdade aos seus filhos, dar estudos para que eles pudessem ser alguém. E não foi muito menos o seu grande exemplo como crente, porque muitas vezes como crente você não dá exemplo nenhum. O que poderemos dizer
é que os cuidados de Deus te ajudaram em realizar grandes coisas. E é assim que sempre será na vida do povo de Deus. Quando algo der certo, quando algo funciona, é porque nós temos um Deus que tem misericórdia e que abençoa o seu povo de uma maneira tremenda e tamanha. Meus irmãos, é sobre isso que eu gostaria de falar, os cuidados de Deus e a nossa missão. Os cuidados de Deus e a nossa missão. Vamos então para o texto. O que quer dizer o capítulo 7 desse texto? É o momento em que Esdras aparece no texto. Olha só, o nome do livro é dele, mas ele só aparecerá no capítulo 7. Ele não vai aparecer nos outros capítulos anteriores. Temos outros reis, temos outros homens e temos outros que assumem a posição de reconstruir aquela cidade. Esdras só aparecerá mais adiante no capítulo 7. Percebam no verso 1 a expressão passadas estas coisas. Se alguém está lembrado das minhas pregações sobre Esdras, observará que eu falei até a dedicação do templo e a celebração da Páscoa, que foi um grande milagre de Deus que fez com que esse povo se recuperasse para reconstruir o principal objeto da terra, o templo. O templo foi reconstruído depois de muitos anos parado. A obra ficou pela metade. Eles foram proibidos de reconstruir o templo. Mas Deus abençoou de tal maneira, e através da bênção de profetas como Ageu e Zacarias, que incentivaram a reconstrução do templo, esse templo foi reconstruído, mas depois de muito tempo é enviado um homem, ou seja, um homem com uma comitiva grande, voltará e sairá da Babilônia, do reino da Pérsia, para aquela terra, para ali continuar um trabalho de reconstrução. O templo estava reconstruído? Sim. Os muros? Não. O templo estava reconstruído? Sim, mas não com o acabamento do templo. Aquilo que fazia do templo um lugar mais digno, o seu acabamento. Então, nós entendemos por meio desse texto que Deus animou a vida deste homem chamado Esdras para ir para a sua terra. E provavelmente ele não é um daqueles que nasceu na terra de Jerusalém, mas um daqueles que nasceu na Babilônia. E provavelmente ele foi ensinado na lei do Senhor. A construção do templo foi terminada em 515. E o retorno sob os cuidados de Esdras não aconteceu até 457. Você lembra, seu Paixão? É regressivo, né? Regressivo. E nesse sentido, vários anos se passaram e todo o reinado de Xerxes se passou, o reinado de Assuero se passou, e agora nós estamos diante do reinado de Artaxerxes. Os eventos do livro de Esther, que é de 483 a 473, se encaixam aí entre esses dois momentos. O momento da reconstrução do templo, e aí nós temos o livro de Esther. Depois de um tempo, provavelmente Esther morre, alguns dos seus também, mas ainda permanece o zelo para com a obra do Senhor, pois Deus, por meio de Esther, fez com que a palavra fosse preservada naquele povo, porque todos se lembram, houve um edital que mandava matar todos os judeus. É isso que Esdras está se referindo quando diz passadas estas coisas, ou seja, passou alguns reinados, passou um momento triste na história quando o povo quase foi sucumbido por uma lei dos persas, e agora, depois de Zorobabel e Jesua, os primeiros a chegar na terra, chega então Esdras para continuar aquilo que nós chamamos de reconstrução de Jerusalém. O próprio Daniel previu que isso iria acontecer
E meus irmãos, nós estamos aqui lembrando do texto da liturgia, os profetas falaram, e isso ajudou muito que a palavra de Deus fosse preservada e o povo de Deus também fosse preservado. Algo também importante sobre o texto, Esdras é uma autoridade. A gente consegue observar isso porque os versículos 1, 2, 3, 4, 5, todos eles fazem questão de dizer qual era a raiz de Esdras. Era o próprio Arão, então ele tinha direito e ele tinha deveres como um sacerdote. Aqui estamos vendo a sua autoridade. E ele provavelmente era o bisneto de Seraías, aquele que foi um dos últimos sacerdotes antes da queda de Jerusalém. Então, sua genealogia nesse texto, até o versículo 5, remonta a Arão. Vamos falar um pouquinho sobre a missão deste homem. Ele tem uma missão tripla. É só olharmos o verso de número 10. Leia comigo. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A missão dele é tripla. Qual é a sua missão? Buscar a lei do Senhor, cumprir esta lei, ou fazer com que essa lei fosse cumprida, e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Veja bem, meus irmãos, a grande importância dessa viagem não é retornar com um grupo de judeus para fortalecer a cidade com os seus muros e com o templo. Esta é uma questão secundária. A questão primária é a palavra de Deus sendo ensinada e sendo cumprida naquele lugar. Todos nós sabemos que quando a gente fica um pouco distante de Deus e da palavra dele, a gente começa a fazer um monte de bobeiras, um monte de erros, cometer erros. Por isso, o retorno de Esdras é tão importante. Demonstra o cuidado de Deus em fazer com que naquele lugar se preservasse a identidade daquele povo. E qual era a identidade daquele povo? Não era ser um dos povos cananitas, mas era ser o povo de Deus no meio dos cananitas. Essa é a tríplice missão de Esdras. O que nós percebemos também nesse texto? Como Esdras se preparou para o seu ministério em Israel. Olha o que diz o verso de número 6. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. O que nós observamos é que Esdras, ele se preparou muito. A expressão versado significa que ele era um estudioso dessa palavra, ele se dedicava à palavra, ele buscava a palavra e ele se tornou o que nós poderíamos chamar de um mestre na palavra, a ponto de ser reconhecido na Babilônia como alguém que preservava a cultura e a raiz dos judeus. E é interessante também entender no texto que o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. O que nós podemos entender é que Esdras sentiu o desejo de voltar para a sua terra, para ali, aliás, a terra dos seus pais, para ali manter a coisa mais importante daquele povo, a sua personalidade revelacional, a sua personalidade bíblica. Não é à toa que Paulo, um benjamita, mais adiante escreverá para Timóteo, dizendo: toda a escritura é inspirada por Deus e ela é digna de toda a nossa atenção. Um judeu entendia muito bem que ele poderia até ter falta de pão, poderia ter falta de dinheiro, poderia ter falta de saúde, mas não poderia faltar na vida de um judeu
a palavra de Deus. Meus irmãos, até aqui observamos coisas maravilhosas depois de um período de exílio, depois do retorno do povo de Deus e depois da bênção que é Deus preparar homens por meio de Esdras para que voltasse para a terra para manter a sua personalidade, que é a personalidade da palavra de Deus em meio ao povo. De novo, no verso de número 10, a gente tem aí a importância da sua missão, que é para ensinar. Para ensinar. Eu queria pedir para você que você entendesse qual é a sua principal missão nesse mundo. Talvez você pense que a sua principal missão é vencer na vida. Casar, ter 4 filhos. Talvez você pense que a sua principal missão é ouvir de alguém: esse menino deu certo. Ele foi administrador, ele é bom, está indo muito bem. Talvez você entenda que a sua principal missão seja ser reconhecido por todos como o cara. A cara. Vamos pegar isso, o cara tem a cara. Não. A sua principal missão nesse mundo é glorificar a Deus, ensinando outros a palavra do Senhor. Se você não tiver como objetivo em sua vida, na sua história, ensinar outros a temer a Deus, sua vida nesse mundo não teve tanto sentido. Entende por que devemos ter filhos? Porque a grande bênção de ter filhos é poder ensiná-los a lei do Senhor. Para que eles não se esqueçam da lei do Senhor e nela meditem de dia e de noite. A grande missão de um servo de Deus é poder passar para um amigo muito chegado os preceitos da palavra do Senhor. Tem pessoas que têm amigos muito chegados, mas esses amigos talvez nem saibam que aquele amigo chegado é um crente. Nunca ficou claro para aquelas pessoas que ali estavam crentes. Talvez porque onde essa pessoa está, não tem diferença nenhuma de pessoas do mundo. Nós estamos num caminho tão triste que hoje não tem mais diferenciação. Está tão triste isso porque você não sabe se está conversando com um homem ou com uma mulher. Mas da mesma forma, talvez a coisa mais séria não seja isso. A coisa mais séria é que a gente não sabe se está falando com um servo de Deus ou com uma pessoa do mundo. Porque na igreja é muito fácil. A gente ouve isso e já está cansado, o ouvido está até calejado de ouvir isso toda hora. Na igreja é muito fácil. Todo mundo quer fazer alguma coisa na igreja. Mas, meus irmãos, a grande diferença do mundo não é na ação específica dos muros da igreja, mas é fora dos muros da igreja. Esdras, ele está sossegado na Babilônia, mas ele sabe que ele pode fazer algo muito precioso: ensinar a palavra de Deus. Era um risco. No capítulo de número 8, vocês vão perceber o quanto foi complicada essa saída de Susã para voltar para a Babilônia. Quase 6 meses de caminhada, arriscando-se. Mas o objetivo central era ensinar a palavra de Deus. Identificou a missão? Todos identificaram a missão? Todos identificaram? Então, passemos agora para os cuidados de Deus. A gente vê isso de várias formas no texto. O que Esdras costuma apontar no seu texto é que a boa mão de Deus era com ele. Vocês perceberam isso na leitura do texto? A boa mão de Deus era com ele. Meus irmãos, é isso que nos faz ficar alegres e contentes com o texto como esse que estamos lendo. Esdras não está conseguindo o sucesso da sua missão porque ele é uma pessoa sábia, é uma pessoa preparada, é uma pessoa estudiosa, mas o texto faz questão de dizer que é a boa mão de Deus.
São os cuidados de Deus. Vamos ler o verso 6 de novo? Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pediu. Isso é muito importante. Todo servo de Deus tem que saber fazer isso. Enxergar e reverenciar Deus. Como nós enxergamos Deus? Tudo que você é e o que você tem é porque um Deus misericordioso tem te abençoado, tem te ajudado, tem te apoiado, tem te sustentado. E o que você faz com relação a isso? Louva ao Senhor. Quando a gente vem no domingo para cultuar a Deus, uma das coisas que a gente tem que fazer é louvar ao Senhor. Por que nós louvamos ao Senhor? Porque nós sabemos que Deus nos deu um marido maravilhoso. Né, Tânia? Deus nos deu uma esposa maravilhosa. Né, Ju? Deus tem sustentado a vida de todos nós com o nosso emprego. Aí você fala, mas reverendo, o emprego que eu tenho é uma loucura, é um trabalho, é um sofrimento, é uma coisa... Ah, é? Eu estive no ano passado, em meados de agosto, em Roraima. E eu percebi o que é um povo sem emprego, os venezuelanos. Que tristeza! Lá uma luta. Os eletricistas, viu, Ademir? Os encanadores lá estão revoltados com os venezuelanos. Porque muitos deles são engenheiros. E eles trabalham por muito menos do que um eletricista ou encanador trabalhava lá naquela região. Tipo, sim, R$100 para fazer um serviço, vem um venezuelano, R$20 ele faz o serviço. Eletricista, formado em escolas especializadas na Venezuela. Um país que passa pelo desemprego grande. Então você agradeça a Deus o emprego que você tem. Louva a Deus pelo emprego que você tem. E pense, Deus está derramando bênção sobre a minha vida, é a boa mão de Deus sobre a minha vida. Pense nisso. Cuidado quando a gente abre a boca para reclamar, para praguejar. Cuidado, cuidado. Nós podemos, meus irmãos, ver a boa mão de Deus. E de que forma a gente vê a boa mão de Deus nesse texto? Como nós vimos, tudo o que ele pediu, o rei lhe concedeu, mas porque a boa mão do Senhor estava com ele. E se você observou o Senhor aqui, é o Senhor do pacto, é o Senhor da aliança. Ou seja, o Senhor da aliança, para cumprir os seus propósitos, ele abençoou o seu povo. Esdras foi enviado do rei e seus 7 conselheiros. Meus irmãos, não é fácil ter 1 e 7 concordando com a mesma coisa, não. Não é fácil, não. Verso 14, parte A. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros. Era assim que funcionava a Pérsia. A Pérsia você tinha o rei, mas você tinha 7 conselheiros. Esses 7 conselheiros eram como se fossem 7 príncipes. E para que algo funcionasse, esses 7 tinham que pensar conjuntamente. Deus abençoou e isso aconteceu. Ele recebeu permissão para levar prata, ouro e oferecê-lo a Deus pelo rei e os seus conselheiros. Verso de número 15. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Olha que coisa isso, meus irmãos. Além de ter autorização para voltar, ele ainda recebe ouro que é destinado à obra do Senhor. No capítulo 7, verso 16a, diz assim: bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes. Então, nós vemos a boa mão de Deus abrindo os cofres para que a obra do Senhor fosse concretizada naquela região. Se você ler o capítulo 8, você vai perceber que era
tesouros que eles tinham, que Esdras ficou preocupado na viagem, a ponto de dividir vários montantes desse tesouro entre vários cabeças daquela viagem, porque se um ladrão chegasse, não iria pegar o dinheiro todo, ele estaria protegido, pelo menos na sua maioria. O dinheiro foi destinado para comprar tudo o que fosse necessário para os sacrifícios em Jerusalém. Olha aí o verso 17. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros e suas ofertas. Isso faz nos entender o seguinte: a pobreza da terra era tão grande que nem condições de sacrifícios talvez haveria com tanta maestria, porque não havia dinheiro mais. Então, Esdras está levando, além da preocupação com o ensino, a responsabilidade da continuidade dos sacrifícios. Eles poderiam usar à disposição o resto da prata e do ouro, diz o verso 18. Depois vocês podem fazer o que for necessário com o restante da prata e do ouro. Primeiro, a obra do Senhor. Os utensílios para o serviço do templo foram dados a Esdras. Olha o que diz os versos de 19 a 20. Os utensílios que foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém, e tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-los-á da casa dos tesouros do rei. Isso indica que Zorobabel e Jesua haviam deixado alguns utensílios ainda na Babilônia. Os tesoureiros do rei, do outro lado do rio, deveriam oferecer a Esdras tudo o que ele pedisse para a casa do Deus dos céus. Vocês estão entendendo a importância disso? Ele sai, ele tem o respaldo do rei, ele tem o respaldo do príncipe, ele tem tesouros para levar, e quando ele atravessa a fronteira, já chegando no norte do fértil crescente, ele ainda deve receber o apoio dos governantes do reino da Pérsia. Isso é bênção pura, meus irmãos, é a boa mão de Deus sobre ele, fortalecendo e amparando esse caminho de reconstrução. Os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, servidores do templo e ministros da casa de Deus estavam isentos de impostos, contribuições e aluguéis. É um apoio para que aqueles que fossem trabalhar na obra do Senhor tivessem tranquilidade para essa obra, tal como Moisés havia previsto. A boa mão de Deus. Se vocês lerem o capítulo 8, observarão que apareceram poucos levitas. Esdras vai se preocupar, porque haviam poucos levitas. Babilônia ou a Pérsia era mais atraente, mas Deus mandou um grupo bom para aquela terra. A boa mão de Deus, para que eles assim conhecessem a lei de Deus, Esdras recebeu autoridade para delegar a responsabilidade de governar o povo através de juízes e governadores. Olha o que diz o verso de número 25. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, e todos os que sabem as leis de teu Deus, e os que não as sabem, que lhes faça saber. Esdras seria uma espécie de captador de liderança daqueles que seriam fiéis à lei de Deus. Uma sentença foi pronunciada contra qualquer um que desobedecesse à lei de Deus. Olha o que diz o verso 26. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado à morte, ou ao desterro, ou à confiscação dos bens, ou à prisão. Meus irmãos, aqui a gente vê a boa mão de Deus fazendo com que a obra de Esdras tivesse todo o sucesso. O que é tão importante nesse texto, meus irmãos? O mais importante é o que diz o verso de número 14, parte B. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. O que ele levou de importante para lá era a lei de Deus. E se você lê Neemias, você vai perceber que vai ter um momento em que Esdras vai reunir todo o povo.
e ele vai ler a lei do Senhor. E os levitas que estão embaixo vão explicar para grupos de pessoas que poderiam entender como Deus era poderoso e bom. Meus irmãos, esse é o ponto mais importante desse texto. A palavra de Deus está sendo preservada, a palavra de Deus está sendo mantida, e é por isso que Paulo pode escrever um texto como o da segunda carta de Paulo a Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus. Mas o que isso gera em Esdras? Aquilo que nós falamos. Ele consegue perceber, mas ele consegue também louvar. E esse texto termina com o louvor do bendito. Verso de número 27. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, e os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim, me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei a Israel alguns chefes para subirem comigo. Eu acho lindo isso, a gratidão de Esdras em poder dizer, bendito seja o Senhor. Nós estamos falando dos cuidados de Deus e nossa missão. Esdras foi alguém que recebeu os cuidados de Deus em sua missão. O que nós precisamos, meus irmãos, aqui entender também desse texto é que devemos aproveitar as oportunidades. Colossenses 4, verso 5 fala a respeito disso, que não devemos desperdiçar as oportunidades. E digo isso por quê? Países como Coreia do Norte, se você for pego com um versículo da palavra de Deus no seu bolso, você recebe uma multa, muitas vezes de o salário equivalente a 2 meses de trabalho. Se você for pego com uma Bíblia, provavelmente você irá preso. Nós podemos olhar para países ali da janela 10x40 e observar que para ser um cristão nesses lugares é terrível. Talibã, ISIS, todos esses grupos têm raiva de cristãos e têm raiva da Bíblia. Nesses lugares não é fácil ser um crente. No nosso país, temos grande facilidade em sermos crentes. Podemos andar com a nossa Bíblia de cima para baixo, de baixo para cima. Podemos viver com a palavra de Deus debaixo do braço, tal como Esdras levou a palavra do Senhor em suas mãos. O que nós devemos fazer então, enquanto as coisas não estão tão sérias e cerradas contra nós? Aproveitar as oportunidades. Essa igreja precisa crescer, meus irmãos. Esse espaço tem que ficar pequeno. Ela não pode se contentar com o número suficiente para esse espaço. Talvez, logo, logo, os irmãos tenham que pensar em 2 cultos. Pela quantidade de gente. É isso aí, tem que dizer amém mesmo. Se nós aproveitarmos as oportunidades que temos de pregar o Evangelho para outras pessoas, e a boa mão de Deus for conosco, essa igreja ficará pequena. Mas eu quero dizer mais. Se a boa mão de Deus for contigo, você vai casar, miserável. Você vai ter uma esposa que vai ser uma esposa linda, protetora, ajudadora, auxiliadora. E você vai ter 4 filhos, que vão gerar mais 4 filhos cada um. Mas todos eles serão crentes no Senhor Jesus. E essa igreja aqui vai ficar pequena. Os que estão namorando estão entendendo o que eu estou falando? Nós temos que aproveitar as oportunidades. Se suas vizinhas não sabem ainda do Senhor Jesus, como é a fé séria da reforma, por favor, não perca a oportunidade de ensinar.
Se na faculdade de vocês existem pessoas que são intransigentes contra a palavra de Deus, não se fechem e não criem um ostracismo, mas pregue a palavra do Senhor. Essa é a nossa missão. E nós precisamos da ajuda de Deus nisso, para que Ele nos abençoe. Observe a palavra que diz, me animei. Nós temos um hino que diz, não desanimes. Você lembra desse hino? Não desanimes. Deus é o nosso provedor. Aproveite então a boa mão de Deus e se anime para servir ao Senhor. Eu termino, meus irmãos, com algumas aplicações. Primeiro, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo e é Deus que controla o tempo. Passadas estas coisas, por que Deus esperou passar tantos anos? Porque Deus controla o tempo. E há tempo para tudo na face da terra. Há tempo de sorrir, há tempo de se entristecer, há tempo de ver pessoas nascerem, há tempo de ver pessoas morrerem. Deus controla o tempo e todas as coisas. Deus sabe por que as coisas são do jeito que são. Então sejamos humildes e olhemos para Deus como aquele que é soberano para controlar todo o tempo. A segunda aplicação. Segundo algumas pesquisas na área da medicina, há de se ter a preocupação com campanhas sobre doação de sangue. E os homens da igreja estão preocupados com isso. Eu não sei se vocês viram que essa semana que entra é a semana dos doadores de sangue. É uma semana que no presbiterianismo do Brasil todo, presbiterianos estão dedicando um tempinho para poder doar sangue. Você sabe que isso é um grande problema? É um dos grandes problemas. A gente só sente esse problema quando tem alguém da família doente e a gente tem que correr atrás. Cadê o doador? Ajuda aqui, doador aqui e doador acolá. Ok, é uma necessidade, mas a maior necessidade que o nosso país tem é de pessoas que possam cumprir com a sua missão de pregar o Evangelho. A maior carência que nós temos é de pessoas que pregam o Evangelho. O reverendo Augusto Nicodemos mesmo disse que é tão carente o Evangelho no nosso país que uma pessoa mandou uma mensagem para ele dizendo: as duas melhores pessoas na minha vida são dois pastores, Augusto Nicodemos e Edir Macedo. As pessoas convivem com isso como se fosse supernatural. É porque, na verdade, as pessoas admiram pessoas, mas não estudam a palavra de Deus. As pessoas admiram figuras e se devotam a elas, mas não estudam a palavra de Deus. E é por isso que o nosso país muitas vezes sofre. Sofre porque não tem a palavra do Senhor. Nós queremos ver uma nação feliz. Nós queremos ver famílias felizes. Nós queremos ver pessoas felizes. E nós temos a missão de ver isso. Mas o que fará de fato uma nação feliz? Nós podemos dizer que não é uma educação melhor, não é o governante melhor, não é a estrutura econômica melhor. O que fará de fato uma nação ser feliz é aquilo que diz o Salmo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós não queremos heresias. Para isso, precisamos da palavra de Deus. Perguntamos hoje aqui, o que é uma igreja viva? É uma igreja que entende, que vive e que prega a palavra de Deus. Por isso, todos nós temos uma missão. Todos nós temos as nossas lutas. Mas não se desanime. O povo de Deus sabe que Deus é que cuida. A boa mão de Deus está presente. E é essa boa mão que nós temos para continuar os nossos dias, e é nessa boa mão que confiamos para continuar os nossos dias. Que Deus nos ajude na nossa missão, cuidando de nós. Amém.